Valterion, a Ordem dos Dentes Negros. A névoa cobre Valterion como um véu de carne apodrecida. Ela nunca se dissipa. Ela gruda nos ossos. Ela esconde mais do que o vilarejo. Ela esconde o que sobrou da alma humana. O céu parecia um véu moribundo sobre a floresta de Mirgard. Cinzento, opaco, impenetrável. Durante toda a viagem, Eleanor Ravencroft sentia como se o mundo estivesse em luto. O trem parou com um rangido seco, cuspindo vapor espesso que cheirava a carvão queimado e metal oxidado. Estava sozinha na estação. Ninguém desceu, ninguém subiu. No fim da plataforma, um cocheiro encapuzado aguardava, segurando uma lanterna de óleo que tremeluzia com um brilho moribundo. Os cavalos estavam inquietos, como se percebessem algo que os olhos humanos jamais veriam. Valterion, disse ele com voz áspera, como se engolisse pedras a cada sílaba. Espero que tenha rezado antes de vir. A fé não sobrevive lá, dentro. O caminho pela trilha da floresta foi sepulcral. Árvores tortas, como colunas vertebrais, se fechavam acima deles, formando um túnel orgânico e opressivo. O sol não atravessava o dossel de folhas, e ainda assim havia uma luz. Uma claridade acinzentada que parecia nascer da própria névoa, como se a vila estivesse debaixo de um domo doentio. Quando o cocheiro parou, Eleanor desceu e olhou para frente. O portão da vila de Valterion se erguia como a mandíbula de um animal fossilizado. Ferro negro, coberto por fitas de pano rasgadas pendendo como línguas arrancadas. No arco, havia inscrições em uma língua que Eleanor não reconheceu. Mas ela sentiu. A carne é o templo. O sangue é a oração. Ela deu um passo à frente. O cocheiro apenas murmurou. A partir daqui, o caminho é de ossos. E partiu sem olhar para trás. A vila era feita de pedra e lamentos. As construções antigas pareciam casas de bonecas deformadas, com telhados tortos e janelas cobertas por tábuas negras. Nenhuma alma nas ruas. Nenhuma criança brincando. Nem mesmo o som de um corvo. Apenas o farfalhar da névoa arrastando-se como dedos cadavéricos pelas calçadas. Eleanor notou cruzes de madeira invertidas em algumas portas, cobertas por pequenas sacolas de couro costuradas com fio de prata. Quando se aproximou de uma, ouviu algo se mexendo dentro. Algo vivo. O chão era coberto por uma mistura de lama, sangue seco e serragem. Cada passo fazia um som oco, como se o solo escondesse câmaras abaixo, túneis, sepulturas ou algo pior. No centro da vila, como o coração apodrecido de um cadáver, erguia-se a Catedral de Sankt Urey. Sua silhueta se projetava na névoa como uma coroa de ossos. O relógio da torre estava parado em 3h33 da manhã. Para sempre. As portas de madeira estavam entreabertas. No batente, marcas de unhas, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eleanor entrou. O interior era um labirinto de sombras. As colunas pareciam ter sido esculpidas com rostos contorcidos de agonia, olhos arrancados, bocas abertas em gritos silenciosos. Estátuas de santos choravam, sangue petrificado. E no altar havia um livro, não sobre o altar, costurado ao altar. Era um diário, feito com pele humana, costurado com cabelo. O cheiro era adocicado, podre. Eleanor hesitou, mas abriu. As páginas sussurraram, literalmente. Vozes roucas, sem língua, que diziam coisas sem sentido, mas que seu cérebro compreendia mesmo sem traduzir. Ali, o nome surgiu pela primeira vez: a Ordem dos Dentes Negros. Ela não soube por quê, mas suas mãos tremeram. E uma lágrima escorreu de seu olho esquerdo. Não era água, era sangue. Horas depois, o sol se pôs, ou pelo menos assim parecia. A escuridão caiu como uma cortina feita de vísceras. Eleanor tentou voltar à pousada onde havia deixado sua mala, mas se perdeu nas ruelas tortuosas. Cada esquina parecia diferente, como se o vilarejo se reorganizasse enquanto ela caminhava. Foi então que viu a primeira figura, uma criança, de pé no meio da rua, sem rosto. A pele cobria onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca. Apenas pele esticada, úmida. A criança apontou para a catedral.
e sumiu. Eleanor correu. Ela encontrou abrigo numa casa vazia, onde tudo cheirava, a vinagre e carne crua. Fechou a porta, trancou as janelas e acendeu uma vela. Quando se virou, encontrou um espelho pendurado na parede. No reflexo, ela não estava sozinha. Valterion sussurra. Valterion respira. A vila é viva, mas não como se espera de algo vivo. Ela pulsa como uma úlcera, com paredes que escutam, solo que geme e céu que sangra. E agora Eleanor Ravencroft está dentro dela e a névoa nunca vai embora. O som mais comum em Valterion era o do próprio silêncio. Mas naquela noite, algo respirava dentro da catedral. Eleanor acordou com o som de sinos, mas não sinos normais. O badalo era irregular, como se dedos quebrados puxassem a corda. A névoa havia invadido a casa onde se abrigava, rastejando pelas frestas como uma criatura inteligente. Era úmida, densa, com cheiro de saliva velha e mofo de cripta. Ela vestiu seu casaco, pegou o diário de pele costurada e retornou à catedral de Sankt Urey. Seus pés afundavam no chão, agora mais lamacento do que antes. Era como se a terra estivesse se desfazendo, perdendo consistência, apodrecendo de dentro para fora. No interior da catedral, a escuridão era quase sólida. As velas haviam se apagado sozinhas. O ar estava frio demais, como o hálito de algo morto há muito tempo. E então, ela sentiu um pulsar, fraco, mas constante, como um batimento cardíaco. Vinha de baixo. A entrada. Para o subsolo atrás do altar, escondida por uma tapeçaria de tecido encardido, com manchas vermelhas e pretas, Eleanor encontrou uma porta de ferro fundido, com dobradiças que gemeram como almas condenadas quando ela a empurrou. Escadas se estendiam abaixo da superfície, mergulhando em um túnel estreito onde as paredes pareciam respirar. Ela desceu. Com cada passo, o ar ficava mais grosso. O cheiro era de carne envelhecida e sangue oxidado. Ratos passavam por entre seus pés, mas estavam deformados, com olhos humanos e patas costuradas umas às outras. Um deles olhou para ela e sussurrou. Ainda dói. Ao fim da escadaria, uma cripta subterrânea revelava-se, escondida sob séculos de ignorância forçada. O chão era coberto por ossos, não empilhados, mas dispostos em padrões. Espirais, círculos, runas feitas com fêmures, tíbias e costelas. No centro da câmara havia um altar. Mas não era um altar comum. Era um coração gigantesco, suspenso por correntes, batendo, sangrando lentamente, coberto por espinhos de ferro retorcido. Cada batida fazia os ossos no chão vibrarem, como se respondessem a um maestro invisível. A carne do coração era negra, pulsante, com veias que se ramificavam pelo teto como raízes de uma árvore infernal. Visões da verdade, ao se aproximar do altar, Eleanor caiu de joelhos. Não por fé. Por dor, uma força a invadiu, atravessando seus olhos, nariz e boca como vermes invisíveis. Visões tomaram sua mente. Crianças com a pele arrancada, sendo oferecidas em sacrifício por padres de olhos costurados. Mulheres grávidas chorando enquanto seus ventres eram abertos ritualmente. Sangue sendo derramado sobre páginas de livros proibidos, e um nome surgiu. Valen, não apenas um vampiro, um deus, o primeiro, a fonte do sangue amaldiçoado, o pai dos que se arrastam nas sombras. Eleanor gritou, mas nenhum som saiu. Ao invés disso, sua boca se encheu de terra e dentes. Dentes de leite, ainda sujos de sangue fresco. O guardião das catacumbas, quando tentou levantar-se, viu que não estava mais sozinha. Uma figura saía das trevas, lentamente. Tinha mais de 2 metros de altura. Vestia um manto feito de peles humanas, costuradas. Seu rosto era uma máscara de ossos. Seus dedos ganchos enferrujados. Seus pés, patas. Era um monge, ou o que sobrou dele, um dos guardiões da ordem. Ele não falava, mas o coração ao centro falava por ele, batendo de forma agitada, como se gritasse em agonia. O guardião estendeu a mão para Eleanor, não para atacá-la, para tocar-lhe o peito. E ao fazer isso, ela sentiu um segundo coração começar a bater dentro dela,
o coração de Valen, a marca, despertando do transe. Eleanor viu seu próprio reflexo em uma poça de sangue que escorria do altar. Seus olhos haviam escurecido, sua pele estava mais pálida, e na base do pescoço, a marca surgiu. Um dente negro rodeado por espinhos. Ela agora fazia parte da linhagem. Algo havia sido ativado dentro dela, e isso não poderia mais ser desfeito. As palavras do diário voltaram à sua mente. O sangue não se carrega apenas nas veias. Ele vive nos ossos, na alma, nos pesadelos herdados. A câmara começou a tremer, não por terremoto, mas porque o coração estava despertando. E aquilo era apenas o início. Havia algo errado com os espelhos em Valterion. Eles não refletiam luz, refletiam memória, refletiam sangue. Eleanor Ravencroft caminhava pelas ruas abandonadas da vila com passos pesados, quase alheia ao mundo ao seu redor. O coração novo que agora pulsava dentro de si, o de Valen, o primeiro, batia com ritmo próprio, muitas vezes fora de sincronia com o dela. Era como ter uma segunda alma, faminta, cravada em seu peito. Desde o ritual na cripta, as sombras pareciam mais densas, o céu mais baixo. E as janelas das casas agora a observavam. Não as pessoas, as janelas. Vidros cobertos de poeira e tempo, mas que sussurravam. Eleanor ouvia. Vozes sem forma, dizendo coisas que ela não compreendia, mas que a faziam sangrar pelo nariz. Foi então que ela entrou na antiga barbearia. O espelho principal, o letreiro, pendia por um único prego, balançando com o vento que parecia não vir de lugar algum. O cheiro lá dentro era de couro velho, formol e dentes. Muitos dentes, soltos pelo chão, encravados nas paredes, pendendo como decorações grotescas. No centro do salão, um espelho do tamanho de uma parede a encarava. Moldura negra, cravejada, com garras de prata e filetes de ouro corroído. Ela se aproximou, e o espelho não refletiu sua imagem. Não de imediato. O que ela viu foi um quarto, uma criança sentada no chão, um homem atrás dela, segurando um alicate. A criança gritava, mas ninguém podia ouvir. Um a um, os dentes eram arrancados e colocados dentro de pequenos frascos, rotulados com nomes, datas, emoções, medo do escuro, trauma do abandono, delírio febril. Eleanor estendeu a mão para tocar o espelho, e sua pele atravessou o vidro como se fosse água densa. Ela foi sugada para dentro. O outro lado, do outro lado do espelho. O mundo era como Valterion, mas morto. Não no sentido de ruína. Morto como um cadáver fresco, ainda quente, ainda molhado. O céu era de carne. As árvores tinham olhos. E as casas respiravam. Eleanor caminhava por essa realidade invertida com passos vacilantes. Sentia-se afundar, a cada passo, como se estivesse pisando em pulmões vivos. O chão era quente. Palpitava. No centro da vila havia um espelho ainda maior, e nele ela viu a si mesma, mas diferente. Seus dentes estavam negros, seus olhos vazios, e ao abrir a boca, milhares de dentes caíram de sua garganta. Eles se espalharam pelo chão, formando palavras em uma língua ancestral. A carne fala, a mente mente, o espelho mostra o que o sangue esconde. E então os dentes começaram a se mover, lentamente, como insetos. Subiram pelas pernas dela, entraram em sua pele, cravaram-se sob a carne. Eleanor tentou gritar, mas não havia som, apenas o ranger dos dentes cavando em seu corpo. O ritual da reflexão, uma figura apareceu, alta, esquelética, com um espelho no lugar da cabeça. Vestia um manto feito de fios de cabelo humano, trançados com pedaços de pele e dentes de leite. Sua voz era um zumbido grave, como o ressoar de um ossário. Espelhos não mentem, criança. Eles apenas esperam para mostrar a verdade. E você está repleta de verdades esquecidas. Ele apontou para o coração de Eleanor, que pulsava irregularmente. Valen vê através de você agora. A ordem está esperando. Você foi escolhida para ver o que os outros não suportam. A figura
Desapareceu em chamas frias. Eleanor caiu no chão convulsionando. Os dentes começaram a sair novamente de sua pele. Mas agora formavam um rosto, o rosto de um menino, sem olhos, sem mandíbula. E ele falou com uma voz que não era possível, pois não tinha boca. Mãe? De volta, Eleanor acordou. Estava deitada no chão da barbearia. O espelho agora estava rachado em centenas de pedaços. Cada caco mostrava uma versão diferente dela. Em cada um, uma versão mais corrompida. Em uma, ela bebia o sangue de um padre. Em outra, ela sorria com os dentes de um animal. Em outra, ela estava morta, mas de olhos abertos. E em uma, ela estava parindo algo que não era humano. Eleanor vomitou. Sangue e dentes. De novo, ela cambaleou para fora da barbearia. O céu havia escurecido. Não como anoitecer. Escurecido como se alguém tivesse apagado o mundo. E ao longe, sinos tocaram novamente. 33 da manhã. Sempre 3h33. Há coisas que crescem no escuro. Nem tudo o que rasteja nasceu em solo humano. E nem toda criança deveria ter sido trazida ao mundo. Eleanor passou os últimos 2 dias trancada no que restava da biblioteca da ordem, escondida entre livros de couro humano e códices sussurrantes. O espelho quebrado ainda reverberava dentro dela. Em seu ouvido, o nome Valen era sussurrado por vozes que não tinham rosto. Ela lia compulsivamente. E em uma das páginas rasgadas de um tomo intitulado Maleum Cruoris, encontrou uma anotação, marginal escrita com sangue seco e costurada na página com fios de cabelo. No porão da casa dos anjos vivem aqueles que nunca nasceram, mas ainda choram por leite, por sangue, por uma mãe que os amamente com morte. A casa dos anjos, Casa dos Anjos era um orfanato abandonado nos limites esquecidos de Valterion. Diziam que ali crianças eram deixadas para morrer ou para algo pior. Com sua estrutura carcomida, as janelas estilhaçadas pareciam bocas, gritando em silêncio. Ao entrar, Eleanor sentiu um cheiro diferente. Não era sangue. Era leite azedo, leite humano derramado, envelhecido até virar pus. As paredes estavam manchadas com impressões digitais infantis, pequenas demais, mas em número impossível. Centenas, milhares, subindo e descendo as paredes, algumas presas, no teto, algumas cravadas por dentro do gesso. Ela caminhou entre camas de ferro retorcido, carrinhos de bebê com crânios de roedores e bonecas costuradas com órgãos. E então achou a porta do porão, feita de carne viva. Sim, a porta era uma carne costurada, pulsante. Estava costurada com linhas de prata enegrecida. No centro havia uma boca de bebê. Ela chorava. Mas ao tocar nela, a porta se abriu com um grito que não parecia humano nem animal. Um som que rasgava a alma. O porão era úmido. Demasiado úmido. A água não escorria pelas paredes. Ela subia. Gotejava em direção ao teto como se o tempo estivesse invertido. E no centro do cômodo havia um berço. Mas dentro dele não havia bebê. Havia pele. Só pele. Dobrada. Enrolada. Respirando. Do fundo do porão, ouviu-se uma risada infantil. Você veio tarde, mamãe. Uma criança rastejou das sombras, ou o que sobrou dela. Não tinha olhos. Tinha 6 braços e dentes cobrindo o abdômen, mastigando sozinhos. Ela se arrastava não com os pés, mas com as mãos, como um animal deformado. A gente não gosta da luz. Ela dói nos olhos que a gente nunca teve. Mas a gente lembra. De você, mamãe. Você nos deixou aqui. Eleanor caiu de joelhos, sufocada por um cheiro de placenta podre e formol. O coração de Valen batia rápido dentro de seu peito. O porão inteiro parecia respirar. Outras crianças surgiram das frestas. Algumas saíam de dentro das paredes. Outras pendiam do teto com ganchos atravessando suas costas. Todas tinham dentes. Todas choravam. Mas as lágrimas não eram de água. Eram dentes de leite ainda quentes. O lamento das crianças, as crianças, cercaram Eleanor, sussurrando em uníssono. Você nos matou antes de nascermos. Você bebeu o sangue e esqueceu os nomes. Agora nós lembramos por você.
As paredes do porão começaram a sangrar. As camas rangiam sozinhas. E então, a pele dentro do berço se ergueu. Tomou forma. Transformou-se em um corpo humanoide feito apenas de pele, sem ossos, sem olhos, sem voz, mas pulsava. E lentamente, a criatura rastejou até Eleanor, envolvendo-a, apertando-a contra si, como uma placenta gigante e consciente. Ela foi engolida. O outro lado do parto, dentro da criatura, Eleanor viveu um tempo que não podia ser medido. Viu o nascimento dos vampiros, não como predadores, mas como erros da criação. Viu o útero do mundo sendo rasgado por mãos divinas e dentes profanos, e então viu Valen, não com olhos, mas com o sangue. Ele estava preso dentro de cada nascimento, em cada aborto, em cada criança que nunca respirou. Ele se alimentava disso. Agora queria nascer de novo, dentro de Eleanor. Renascimento. Eleanor foi cuspida para fora da criatura de pele, encharcada, tremendo, mas diferente. Em seu ventre, algo se movia. Algo que não tinha forma. Algo que era antigo. Algo que não deveria existir. As crianças sorriram. Agora você é nossa mãe. Agora você é a porta. Agora, você vai nos trazer todos de volta. E a carne das paredes escreveu uma mensagem lentamente em letras vivas. Toda mãe é o começo, mas algumas também são o fim. Os sinos da igreja de Valterion tocavam toda a madrugada, às 3h33, exatamente às 3h33, sempre. Mas o relógio da torre estava quebrado, os mecanismos corroídos, as engrenagens paralisadas há décadas, e mesmo assim, os sinos tocavam. E sempre, com o mesmo som. Um toque lento, fúnebre, como se cada badalada fosse o último suspiro de um moribundo. Eleanor já não distinguia se era noite ou dia. O tempo na vila havia se diluído como pele no ácido. Agora vivia ao ritmo dos horrores, ao ritmo do sangue. E naquela noite, guiada pelos sussurros de Valen em seu ventre, o bebê sem forma, o antigo não-nascido, ela subiu a colina da igreja de Santa Bércios. Uma igreja gótica de 3 torres, construída não sobre fundações, mas sobre túmulos não marcados. A cada passo que dava, sentia como se pisasse em costelas. A torre do sino à porta da torre era feita de madeira escura e ossos humanos. Isso Eleanor agora reconhecia de imediato. Ossos do pulso, joelhos e mandíbulas trançados como grade. Quando empurrou a porta, sentiu um cheiro que não vinha do mundo dos vivos. Um odor ancestral de incenso queimado com carne humana. No interior, uma escadaria em espiral subia para o nada. A luz de suas velas tremia, embora não houvesse vento. Mas haviam olhos. Nas paredes, milhares de olhos secos e costurados em fendas, observando em silêncio absoluto. A cada degrau que subia, Eleanor ouvia mais, sinos tocando, dentro de sua cabeça. Vozes orando, em línguas que faziam seus ossos doerem. Gritos abafados, como se alguém estivesse enterrado sob os degraus. Subiu por horas, ou dias, ou segundos. O campanário, no topo da torre não havia sinos. Havia ganchos, grandes enferrujados, cobertos de marcas de garras. E em cada gancho pendia um esqueleto, nu, imóvel, mas ainda sussurrando. Sim, ossos que falavam. Eleanor se aproximou, de um crânio ainda preso por ligamentos, e ouviu. Fomos os primeiros a tocar os sinos. Com as nossas costelas, o chão do campanário era uma grande superfície feita de ossos, dispostos em formato de engrenagens. Quando o relógio marcava 3h33, as engrenagens ósseas giravam e o som dos sinos era o ranger das costelas quebrando. Eleanor caiu de joelhos, com as mãos nos ouvidos. Mas o som vinha de dentro. Seus dentes batiam sozinhos. Sua língua se enrolava em palavras que ela não queria saber. E o feto dentro de seu ventre ria. Confissão na parede da torre. Havia um altar primitivo feito com vértebras empilhadas e mãos em posição de oração. Acima dele uma inscrição. Confessa-te diante dos mortos. Eles são mais piedosos que os vivos. E um livro, feito com pele humana. A capa pulsava como um coração. Eleanor o abriu, tremendo. Cada página continha uma confissão.
De um padre que enterrava crianças vivas para silenciar os gritos de suas vítimas. De uma madre que amamentava os órfãos com sangue contaminado. De monges que vendiam partes de anjos mortos em troca de juventude. E por fim, de Valen. Fui o primeiro. Fui o sino. E o sangue de minha morte toca a cada noite. Eles me penduraram com ganchos e usaram meus ossos como martelo. E ainda assim, eu toquei para acordar o mundo. E agora, vocês vão ouvir. A ressurreição do som, de repente, os esqueletos começaram a se mover. Lentamente, os ossos rangendo como cordas sendo afinadas. E começaram a bater uns nos outros. O som dos sinos ecoou. Mas agora Eleanor entendia, não era um som, era uma invocação. E cada badalada era um chamado, não para Deus, mas para algo abaixo do solo. Algo com dentes demais para um rosto. Algo com asas costuradas e olhos feitos de cera derretida. O ar da torre ficou pesado. As velas apagaram-se sozinhas. E no centro do chão, um círculo de sangue se abriu e algo começou a subir. O visitante primeiro vieram os dedos, longos, enormes, sem carne. Depois os braços em espiral, como galhos secos. E por fim, o crânio, feito de sinos fundidos, com rostos infantis. A criatura que emergiu não era inteiramente visível. Ela vibrava como um som transformado em carne. E ela falou com voz dupla, uma de homem. E outra de criança recém-nascida, mãe do último nascimento. Toca o sino com a língua e abre o portão entre os mortos e os não nascidos. Eleanor, chorando sangue, aproximou-se do altar. Colocou a língua sobre a vértebra central do altar. Ela queimou, e então soou o som final, uma última badalada. Não metálica, mas feita do grito de milhares de mães amaldiçoadas. O portão à torre desabou, mas não para baixo. Ela se virou para dentro de si mesma, dobrando-se em ângulos impossíveis. E Eleanor caiu, mas não no chão. Ela caiu em um útero feito de ossos, e ouviu antes de apagar. Valterion não é uma vila, é um ventre, e você está grávida do fim. Há livros que respiram, há palavras que não foram escritas, mas sangradas. E há leituras que não ensinam, apenas amaldiçoam. Silêncio. Era tudo o que restava após a queda da torre. Eleanor rastejou para fora dos escombros de ossos, coberta em sangue que não era seu. Seus dedos estavam quebrados em ângulos impossíveis, mas ela não sentia dor. O feto em seu ventre, Valen, agora pulsava com vida própria, como se tivesse ossos, como se tivesse fome. O vento sussurrava, nomes que ela não conhecia, mas que lhe causavam náusea. E então ela ouviu. A leitura deve continuar. A voz não vinha de fora, vinha de dentro de seu sangue. E foi então que viu diante de si uma porta impossivelmente alta, feita de colunas de vértebras e páginas pregadas com agulhas de osso. Uma porta que respirava como um cadáver recém-morto. Era a entrada para o que a Ordem dos Dentes Negros chamava de Biblioteca Carnalis, a biblioteca de carne, a biblioteca viva. Ao adentrar o templo subterrâneo, Eleanor sentiu o ar mudar. Ali não havia poeira, havia pele suspensa. Os livros não eram encadernados, eles suspiravam. Alguns choravam, outros sussurravam para si mesmos, e todos sentiam. As prateleiras eram feitas de ossos humanos moldados em espinhais. Os degraus eram línguas secas, e no centro da biblioteca havia uma mesa de dissecação. Sobre ela repousava um livro solitário, cercado por velas feitas de gordura infantil e pavios de cabelos. O livro se chamava Verba Mortuum, o livro que escreve com sangue. O livro que vive ao tocá-lo, o livro gritou. Sim, gritou. Como se sua abertura fosse um parto reverso, um retorno ao útero onde as palavras nunca deveriam ter sido concebidas. Ao abrir a primeira página, Eleanor notou. Não havia tinta. Cada palavra estava escrita com sangue que ainda pingava. E não era sangue comum. Era o sangue dos leitores anteriores. Em cada linha, nomes, datas, confissões, pactos e, mais adiante, profecias. Quando a mãe tocar o sino com a língua, o não-nascido se erguerá.
E cada palavra lida no verba mortuum será gravada na carne de um vivo, e o mundo começará a apodrecer, por dentro. Eleanor virou a página, sentiu a pele das costas queimar. Palavras surgiam em sua carne, elas queimavam em sua espinha, tatuadas com fogo invisível. Os bibliotecários esquecidos do fundo da biblioteca, ruídos rastejantes começaram a se intensificar, e então surgiram eles, os bibliotecários mortos. Monstros, envoltos em túnicas costuradas com páginas arrancadas de suas próprias peles. Suas bocas estavam costuradas, mas seus olhos ardiam com ódio. Eles não falavam, eles liam com os olhos. E ao olharem para Eleanor, as palavras que haviam lido saltavam das páginas como lâminas. O ar cortava como papel afiado, e as páginas do verba mortuum viravam sozinhas, página após página, cada uma roubando um pedaço da alma de Eleanor. A escrita da morte, ao chegar na última página do livro, não havia texto. Havia um espaço em branco e uma pena feita com vértebra cervical e ponta de dente. E no alto da página, lia-se: aqui, a mãe deve escrever o nome do mundo que será devorado. Eleanor sentiu a pena se mover sozinha. Guiada por Valen, ela gritou. Gritou como ninguém havia gritado desde o nascimento da dor. E então escreveu: Valterion. A pena quebrou. O livro se fechou sozinho. E todas as outras cópias começaram a sangrar. Toda a biblioteca tremeu. Os bibliotecários caíram de joelhos. E uma voz, profunda, milenar, ecoou por entre as colunas de carne. Está escrito. A mãe escolheu. E a terra será feita de palavras não pronunciáveis. O mundo agora é leitura viva. A palavra se faz carne, as paredes da biblioteca começaram a gritar. Não em som, em escrita. Palavras surgiam por toda parte, em cada superfície, em cada osso, em cada gota de sangue. E essas palavras entravam em Eleanor. Atingiam sua mente como agulhas afiadas. Ela via cenas que ainda não aconteceram. Ela via o futuro podre. Valterion ruindo. Crianças nascendo com livros no lugar de cérebros. Homens falando em alfabetos, que matavam ao serem ouvidos. Escolas transformadas em necrotérios de ideias. E o céu, escrito à mão. O livro se fecha. Quando Eleanor deixou a biblioteca, o livro já havia se costurado de volta, em sua própria barriga. Sim, o verba mortuum agora fazia parte de seu corpo. Cada página ligada a um de seus ossos. Cada palavra escrita com sua vida. Ela era agora a leitura viva, e em sua mente Valen sussurrava: Mamãe, agora o mundo vai nos ler, e cada leitor será escrito de volta. Nem todo templo louva um Deus. Alguns apenas sustentam a fome. Após deixar a biblioteca de carne, Eleanor seguiu o sangue, literalmente. O chão da vila parecia ter sido redesenhado, como se costurado com cordões umbilicais podres, unindo ruas, casas, vielas e sepulturas em uma espiral que levava a um único ponto, a velha catedral no centro do vilarejo. Ela nunca esteve ali antes, nem mesmo sabia que existia. Mas agora, a construção pulsava. Viva torres que se curvavam para baixo. Vitrais pintados com sangue coagulado, e uma cruz feita inteiramente de dentes humanos, amarrados com fios de cabelo. O interior, ao empurrar as grandes portas da igreja, Eleanor sentiu um peso esmagador. A gravidade ali dentro não era natural. Seus ossos estalaram, seu sangue ferveu, e seus olhos começaram a ver coisas demais. A nave era um corredor infinito, com bancos feitos de costelas. As velas eram crânios invertidos, queimando cera negra. E o chão era pele viva, sim. A cada passo que dava, Eleanor sentia o chão reagir, como se alguém ou algo estivesse logo abaixo da superfície, gritando com a pele. A congregação, eles estavam lá, sentados nos bancos, quietos, incompletos. Corpos humanos sem rosto, com os olhos substituídos por línguas e bocas completamente costuradas. Costuradas com dentes humanos, inseridos um por um em suas gengivas sangrentas. O som que faziam não era canto, era mastigação.
Eles mastigavam a própria fé. Engoliam as palavras que não podiam pronunciar, e suas gargantas produziam um coro abafado, mas violento. Um cântico que machucava os ouvidos, mesmo sendo sussurrado. Dente sobre dente, carne sobre fé. Amém no silêncio da mordida. O padre no altar, um único ser se erguia. Não caminhava, flutuava. Seus pés eram invertidos, sem carne. E no lugar de um rosto, tinha um buraco aberto em espiral, onde uma língua gigante saía e se enroscava em um livro. Um livro feito com pele de anjos caídos. O padre abriu o livro com a língua e gritou. Ela chegou. A mãe do verbo não nascido. A costura final se aproxima. E os fiéis se ergueram, não em pé, mas flutuando, como marionetes puxadas por fios invisíveis. E suas bocas costuradas se abriram com estalos, cuspindo dentes por todo o templo. Dentes, afiados, sujos, antigos, que caíam no chão e formavam palavras. A confissão dói. A confissão, o padre estendeu sua língua até Eleanor. Ela não podia fugir. Seu corpo estava preso à fé do lugar. A língua entrou por seu ouvido, deslizou até o centro de sua mente, e ela viu tudo. O nascimento de Valterion. Um pacto feito por monges dementes com algo escondido no subsolo. O ritual da denteira final. A promessa de um filho que não teria forma, mas traria linguagem à morte. E então o padre disse: Eleanor, você foi escrita antes de nascer. Você é uma personagem de um livro maior que o tempo, e seu parto será a última frase da realidade. A liturgia do sangue. Igreja começou a sangrar, literalmente. As paredes escorriam hemoglobina preta, as estátuas de santos vomitavam óleos, e o altar se abriu como uma boca, revelando o coração denteado. Um órgão palpitante feito de dentes, que mastigava cada batida. Os fiéis entraram em êxtase. Arrancaram a própria pele. Seus gritos se tornaram versos. E a oração final começou. Dente que fala, boca que rasga, língua que abre o véu, sangue que escreve amém. O altar vivo, o altar se abriu para Eleanor. Ela subiu os degraus, como se levada por mãos invisíveis. Seu ventre queimava. O verba mortuum dentro de si pulsava como um segundo coração. E ao chegar ao topo, o padre gritou: Ofereça tua boca. Deixa que o verbo te mastigue. Torna-te evangelho. Eleanor, em transe, abriu a boca. O altar enfiou em sua garganta a pena feita de dente, agora viva, contorcendo-se como um verme branco. E ela escreveu com a própria voz, palavra por palavra, uma nova escritura feita com gritos. O evangelho da mãe, a nova Bíblia, começou ali, escrita com o som do sofrimento, sagrada por ser insuportável. E o padre finalizou. O capítulo final virá. Quando a criança gritar pela primeira vez, o mundo escutará, e o mundo desabará. E então, Eleanor desmaiou. A última imagem que viu foi o céu da igreja se abrindo como um olho, revelando um universo feito de carne, onde planetas choravam e estrelas tinham dentes. Quando as palavras deixam de ser sons e se tornam lâminas, os filhos da língua rasgada nascerão como escritos em carne viva, e o mundo, por fim, aprenderá que a morte também sabe ler. O grito do primeiro filho, o vento, uivava como um lamento sem fim, cortando as ruínas de Valterion como um fio de navalha. Eleanor estava deitada sobre o altar, com o corpo drenado e os olhos cegos de tanto ver. Ela não sabia quanto tempo havia se passado desde que o padre a sacrificara, ou desde que o livro se fez parte de seu ser. Tudo se tornara uma névoa espessa de lembranças fragmentadas e promessas de dor. A língua que havia escrito o evangelho de carne agora se contorcia dentro de sua garganta, como se o próprio verbo estivesse se esvaindo de seu ser, se infiltrando nos ossos de sua estrutura. Mas algo mais, algo ainda mais perverso, estava acontecendo. Ela sentiu um movimento, como se o feto em seu ventre estivesse se mexendo com uma intensidade nova, mais violenta, mais faminta. Mas não era apenas Valen que se movia, eram outros. Do fundo da escuridão de sua mente, uma voz sibilante sussurrou: o verbo se fez carne, e a carne se fez dor,
E então, o primeiro filho nasceu. O filho da língua rasgada Valen não era mais apenas um feto. Ele não chorou ao nascer. Ele gritou. Mas não com voz humana. O grito que rasgou o silêncio não era de dor. Era de escrita. Com cada respiro, o pequeno corpo de Valen se esticava, como se estivesse sendo impresso em páginas, rasgando sua própria carne ao se alongar. Seu corpo se tornava uma lousa viva, onde palavras começavam a aparecer como feridas, letras em sangue e carne, formando sentenças que eram erotismo e tortura ao mesmo tempo. Eleanor sentiu a dor em cada linha. Cada letra formada no corpo do filho era um pedaço de sua alma, arrancado e gravado com agulhas feitas de osso. Sou o verbo, sou a mãe, e o mundo será a palavra. E então, o filho de Eleanor, o primeiro nascido, soltou um último grito, e no ar, no espaço ao seu redor, a escrita começou a se espalhar. Primeiro, pequenas marcas que não eram palavras, mas símbolos, distorções da linguagem, uma língua que não poderia ser falada por nenhum ser humano. E à medida que o filho crescia, essas marcas se tornaram mais reais, mais tangíveis. Os nascidos da língua rasgada estavam vindo. O surgir dos filhos, Eleanor viu, horrorizada, que o próprio corpo de Valen se despedaçava, enquanto as palavras se contorciam em sua pele, se transformando em seres pequenos, semi-humanos, mas com faces deformadas onde suas bocas não eram mais bocas, mas escritas. Em vez de olhos, possuíam línguas, como se seus rostos fossem feitos de frases, de significados não terminados. Esses filhos da carne escrita, olhavam para o mundo com uma fome insaciável. Eles não eram apenas filhos de Eleanor. Eles eram filhos de um verbo que não podia ser pronunciado. Eles começaram a caminhar, com passos pesados, cada um levando a marca de sua criação. Onde quer que pisassem, o solo se deformava sob seus pés. Cada passo deixava uma trilha de escrita, em sangue e carne. E cada palavra escrita no chão era uma sentença de morte. A batalha da verdade, na noite seguinte, as portas de Valterion se abriram. Não foi uma invasão de criaturas físicas. Foi uma invasão da linguagem. As ruas estavam vazias, mas a língua rasgada ecoava nos becos, nas casas, nas cavernas. E a cada sussurro, mais criaturas nasciam. Filhos da língua rasgada. Criaturas que não podiam ser descritas. Elas não falavam. Elas escreviam. As palavras tomaram forma. Formas feitas de sangue. E Eleanor, agora mãe e profetisa, não pôde fazer mais nada. Ela era o canal. Ela era a língua. Mas o que ela não sabia era que seus filhos haviam criado algo muito mais sombroso. Eles não eram apenas frutos do verbo. Eles eram a própria destruição do verbo. Esses filhos não criavam palavras para comunicar. Eles criavam palavras para destruir. E a destruição começou. Por cada um deles, o desaparecimento das palavras, enquanto Valterion caía, as palavras no céu começaram a desaparecer. As frases não mais se formavam. As línguas que podiam ser ouvidas agora não passavam de gritos distorcidos. Os filhos da língua rasgada começaram a consumir as palavras, e à medida que as engoliam, as cidades desmoronavam. Pessoas não podiam mais falar, porque a própria linguagem estava sendo consumida. Os nascidos da língua rasgada tinham vindo para apagar tudo. Eles começaram com as palavras, mas logo passaram para as memórias. E agora, com o mundo desmoronando ao redor dela, Eleanor viu o fim da humanidade. Não através de uma grande catástrofe física, mas de uma morte literária. Ela não podia impedir, ela não podia mais falar, apenas escrever. Quando o verbo devora sua própria carne, não há mais palavras. Há apenas silêncios rasgados e o mundo começa a se dissolver, escrito por suas próprias tripas. O abismo do silêncio Valterion, como toda a humanidade, estava perdendo a língua. No começo, as palavras desapareciam como uma febre que consome o corpo, lenta e implacável. Mas logo, quando as primeiras folhas de livros começaram a queimar sem fogo e os rostos das pessoas ficaram vazios de pensamento, Eleanor entendeu o que estava acontecendo. Os filhos da língua rasgada não eram apenas portadores da destruição. Eles eram a destruição da própria linguagem.
Com o seu nascimento, uma parte do mundo, algo indeterminado e essencial, foi arrancado da estrutura da realidade. Não havia mais o espaço entre as palavras, a comunicação entre os seres, o silêncio que dava lugar ao som. Agora tudo estava se dissolvendo. O mundo desescrito e os céus começaram a se rasgar. As estrelas desapareceram uma a uma, como se estivessem sendo apagadas de um livro que nunca foi escrito. As árvores, as montanhas, os rios. Tudo começou a derreter não em um líquido, mas em letras. Cada pedaço de terra, cada folha, cada gota de água se transformava em palavras. E essas palavras começavam a se desfazer. As ruas de Valterion, que antes eram labirintos escuros de becos sujos e podres, agora estavam se transformando em parágrafos desconexos, quebrados, soltos. Cada edifício caía, mas ao invés de ruínas, ficava apenas um espaço vazio, como se nunca tivesse existido. O vento soprou e as casas começaram a se decompor, deixando para trás pedaços de história que desapareciam tão rapidamente quanto surgiam. E a cada fragmento de destruição, as palavras se multiplicavam. Palavras de morte, palavras de esquecimento, palavras de dor, o apocalipse das línguas. Língua rasgada se espalhou como um vírus. Ela entrou pelas bocas dos homens e mulheres, dilacerando suas cordas vocais, arrancando pedaços de seus pulmões e estômagos. Cada vez que um ser humano falava, o som que saía não era uma frase, mas um grito contido de algo que queria se desfazer. E os nascidos da língua rasgada, os filhos, agora caminhavam pela terra, tocando as almas das pessoas com suas mãos, de letras e números, e os seres humanos se desintegravam. Não caíam, não morriam, desapareciam. Cada corpo deixava de ser uma forma e se tornava uma folha em branco, um espaço vazio, como se nunca tivesse existido. E as palavras que restavam para contar suas histórias não tinham mais significado. Elas não diziam mais nada. A história começava a se dissolver, desescrita, arrancada pela voracidade dos filhos da carne rasgada. O último escritor Eleanor, com seu ventre agora vazio, se arrastava pela terra. Sua mente, dilacerada pela dor, procurava desesperadamente uma maneira de parar tudo aquilo. Mas as palavras, que eram o que ela mais temia, estavam se tornando a sua única arma. Ela havia se tornado uma parte do verbo. Ela escrevia o mundo com sua própria carne. Cada passo que ela dava era uma página em branco, e cada respiração sua se tornava uma sentença que enfraquecia a realidade ao seu redor. Mas enquanto a terra se desintegrava, o último escritor se ergueu. Ele não tinha nome, não tinha rosto. Ele era apenas um resíduo de palavras, uma entidade feita de fragmentos que ainda mantinham algo de sua humanidade. Ele caminhava, não com os pés, mas com as frases que o formavam, e suas mãos estavam repletas de tinta escura, tinta que consumia os nomes de tudo o que tocava. Ele ergueu sua pena, feita com os ossos de um ser que nunca soubera seu nome. Ele começou a escrever, e o que ele escreveu era o fim. A perda do nome Eleanor se aproximou dele, mas não pode falar. Suas cordas vocais estavam desfeitas. Seu corpo estava consumido por escrita. O escritor olhou para ela, e em sua expressão, que era tanto humana quanto não humana, ela viu algo que não podia compreender. Uma solidão infinitamente vazia. Ele não tinha mais um nome. Ele não tinha mais nada. Apenas o ato de escrever. E enquanto ele escrevia, o mundo ao seu redor se desfazia ainda mais rápido. A carne da realidade começava a se desintegrar, e as palavras que ele escrevia se tornavam a realidade. Mas a cada palavra que ele traçava no ar com a pena, uma nova mentira era criada, uma nova falha no tecido do universo. Ele escreveu mais uma linha, e uma cidade desapareceu. Ele escreveu outra linha, e uma montanha se desfez. Ele escreveu mais uma palavra, e a memória de todos que viveram em Valterion foi apagada. Eleanor olhou para ele e, finalmente, com um esforço descomunal, sussurrou: "Quem somos nós agora? O que restou de nós?" Ele não respondeu. Ele apenas escreveu: "Último silêncio e..." Então, a tinta acabou. O último fragmento de mundo se desfez. A terra não mais respirava.
A morte que havia sido escrita chegou. O único som que restava era o sangue de Eleanor, que agora se derramava não apenas de seu corpo, mas de cada página não escrita. E quando a última palavra for escrita, o mundo não será mais o que era. Será apenas um verso, uma linha, que se perderá no vazio eterno, onde o verbo se faz silêncio e a carne não é mais carne. O último suspiro, quando o último fragmento de carne e história se desfez e a escrita se espalhou, a terra ficou imóvel. O que antes era Valterion não era mais uma cidade. Não era mais um lugar onde homens e mulheres existiam, pensavam, respiravam. Agora, Valterion era apenas um eco, uma memória que não tinha mais palavras. Eleanor, caída sobre as cinzas de um mundo já perdido, sentiu que sua própria carne começava a se dissolver. Seus ossos, seus músculos, sua própria alma estavam sendo lentamente desfeitos, como se não tivessem mais função. Como se ela, como todos, fosse agora apenas uma página em branco. Mas a dor ainda persistia. Não havia mais lágrimas, não havia mais palavras. E o escritor, que havia sido o último a escrever, o último a destruir, agora estava parado, olhando para a destruição ao seu redor. Ele também não tinha nome. Ele também não tinha mais história. Ele era apenas um eco. Mas de alguma forma, ele ainda segurava a pena e a tinta ainda restava em suas mãos. Ele estava esperando o último verso. O último verso ao escritor levantou sua pena, agora feita de um osso que não pertencia mais a um ser humano. Ele olhou para o horizonte vazio, onde o céu já não existia mais. Não havia luz. Não havia sombra. Só uma neblina densa de ausência. E ele escreveu. Mas suas palavras não eram mais letras. Elas eram vazio. E ao escrever, ele não estava mais criando. Ele estava apenas apagando. E com cada traço de sua pena, o mundo ao seu redor começava a se reconstituir, mas não como antes. Não como algo real. Era apenas uma recriação, sem significado. As pedras se erguendo, as árvores nascendo, as casas se reconstruindo. Tudo isso acontecia de uma maneira distorcida, sem alma, sem memória. Era um mundo sem histórias. Um mundo sem história. Eleanor, agora totalmente transformada pela dor, viu esse renascimento sem sentido e soube que havia chegado o fim. Tudo o que ela havia conhecido, tudo o que ela havia sido, foi consumido pela escrita. Ela não era mais uma mãe, não era mais uma mulher, não era mais ninguém. Ela não havia escrito a sua própria história. Ela não era mais nada. O silêncio do renascimento, os filhos da língua rasgada, estavam mortos. O escritor estava morto. Os nascidos da carne escrita não existiam mais. Não havia mais ninguém para dar sentido a um mundo vazio de palavras. Não havia mais palavras. Havia apenas um espaço profundo, um abismo onde o verbo já não podia mais ser pronunciado. E a terra se dissolvia mais uma vez. Não porque fosse uma catástrofe, mas porque simplesmente não existia mais uma razão para ser. E foi então que o último vestígio da humanidade, o último resquício de história, veio à tona. Eleanor levantou-se do chão. Seu corpo já não humano, mas uma metáfora de si mesma. Suas mãos estavam vazias, seus olhos cegos. Ela olhou para o vazio, para o que restava da criação, e de alguma forma, mesmo sem voz, começou a escrever. Ela não tinha mais um corpo, mas tinha uma última palavra. E essa palavra foi escrita no nada. Eterno. O último mundo, o último verso não trouxe salvação, não trouxe destruição. Ele apenas existiu. Como um sussurro no vento, como uma marca em um livro queimado, o verbo morreu. O mundo desapareceu. E o silêncio, o verdadeiro silêncio, tomou conta. O fim não veio com gritos, não veio com dor, não veio com destruição. Fim veio com o desaparecimento de tudo o que já foi dito, com o sumiço de todas as palavras, até o último sussurro de vida. E no fim, tudo o que restava era o silêncio de quem nunca mais precisaria falar.